Salve, família vascaína! No momento que estou gravando esse vídeo, 3h20 da tarde, boa tarde, uma excelente terça-feira, né? O Vasco que só volta a jogar no dia 11, nessa decisão que a gente vai ter aí contra o Botafogo pela Copa do Brasil, mas a resenha não pode parar. E infelizmente, né, nesse vídeo a gente vai destacar aqui uma notícia péssima, tanto para o Vasco e para o jogador também, né? Porque recentemente já ficou fora aí por tanto tempo. Eu não vou falar que é uma urucubaca que cerca o Vasco, porque se você reparar aí outros times também, né, estão perdendo aí vários jogadores por lesões e tudo mais. Mas especificamente com o Jair, triste, né? Triste porque, como eu disse, 2024 ele ficou fora e esse ano se lesiona de novo. E estava num momento legal, né? Assumindo ali um protagonismo, podemos dizer assim, e tá fora da temporada. Ai, família, não é mole não. Mas vamos destacar aqui também, né, o Matheus França e também o Carlos Cuesta, destacando aqui algumas respostas dos dois. E nesse sentido, eu quero trazer aqui também uma resenha que eu estava acompanhando agora há pouco no fechamento Sport TV. Estava por lá o Eric Faria e também o Richarlison, justamente falando do setor defensivo do Vasco, e aí eles comentam também sobre as chegadas do Carlos Cuesta e também do Robert Renan. Achei bem interessante pra gente trazer aqui nesse vídeo, né? Porque justamente a gente vai falar aí do Carlos Cuesta e destacar aqui também, como eu disse, algumas respostas desse jogador. E muito mais, família. Chega aí que tem muita resenha nessa terça-feira, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hype o vídeo para estar fortalecendo aqui o trabalho do Thiagão. E rapidamente deixa eu falar da parceira do canal, que é a GoCase, né, uma empresa com muita credibilidade no mercado, vários produtos de muita qualidade. Vou deixar aqui o nosso cupom, Família Vasco, e também o QR Code. Mas de repente você está no celular, você pode entrar lá no site, GoCase, não tem mistério, não faz força, vai lá no site, bota lá Vasco, vai aparecer capinha, garrafa térmica, bolsa, mochila, tem de tudo lá na GoCase, e o diferencial é que você pode personalizar. Inclusive, as minhas capinhas estão para chegar aí, minha garrafa, eu vou mostrar aqui para vocês também, família vascaína, comprando na GoCase, utilizando o nosso cupom Família Vasco, você vai estar ajudando demais o Thiagão. Fechou? Vamos seguir a nossa resenha. Família, rapidamente um assunto que não tem a ver com o Vasco, mas tem. Você consegue me entender? Porque é um rival nosso, né? É o Grêmio, né? A gente comenta sobre o Grêmio aqui porque a gente imagina, né, que o projeto que a gente quer para o Vasco, a gente quer o Vasco figurando na parte de cima da tabela, sendo um candidato a títulos. Então, quando você olha para o lado e vê que esse rival que está nesse momento ali brigando para não cair, recentemente disputou uma Série B com você, eu sei que o efeito Suárez, né, naquela temporada ali de 23, foi isso? Que o Grêmio brigou ali pelo título, né? Suárez jogando muita bola, mas tem um cidadão lá, não aparece um desse no Vasco, né? Tem um cidadão lá que resolveu a arena e agora vai vir candidato, né, a presidente do Grêmio. Ele até desistiu e agora voltou. E aí eu tava vendo essa informação aqui do André Hernan, que ele, é um projeto dele, tá tentando a contratação, é a última cartada do Roger Guedes, né? 108 milhões para tirar ele lá do time do Catar. Então tô trazendo aqui esse assunto, esse debate, que é mais um time que provavelmente a partir do ano que vem vai se colocar numa condição de disputa, né? A gente defende aqui o projeto, o Pedrinho, né? Essa questão de tentar organizar a casa passo a passo, mas assim, a gente fica até cansado de olhar para mais um time que vai dar um pontapé, vai ter mais dinheiro. Então assim, o Vasco tem que, né, correr atrás disso, com muita responsabilidade, mas o Vasco tem que se colocar também nesse local aí de disputa. E para isso, família, com certeza, né, tem que ter mais papel colorido. Veja bem, 108 milhões aqui pela contratação do Roger Guedes, né? Vamos lá, falando aqui agora do Gabriel Peck, né, porque o GE trouxe aqui a seguinte informação, ó. O Los Angeles Galaxy recusou uma oferta do Lyon por Gabriel Peck. Os valores giravam em torno de 16 milhões de dólares, 88 milhões aqui, 87 milhões e 300 mil reais. Na janela anterior, um time do Catar, melhor dizendo, ofereceu 20 milhões de euros, né? Cerca de 109 milhões, mas o clube da MLS também recusou. Me parece que o Vasco ainda tem um percentual, né, do jogador, vocês podem me corrigir aí se eu estiver errado, mas eu vi em outra página destacando 30%, né? O Vasco tem ainda do jogador. Depois vou pesquisar aqui e colocar na edição. Então é um papel que poderia estar pingando aí
no Vasco, um jogador que eu torço muito, tá? Eu torço muito pelo Gabriel Peck, eu sei que eu peguei muito no pé dele em 22, né? Mas 23 foi um cara que teve um salto e foi um protagonista do Vasco, né? Na nossa permanência, mas sempre assim com muita dedicação, com muito respeito pela nossa, né, camisa. Então é um cara que eu sempre tô torcendo aí, sempre que ele tá se destacando, fazendo os gols, fico feliz pela carreira dele. Então, de repente, ele tem um sonho de, né, jogar na Europa. Ele falou isso recentemente para buscar ali a seleção, não sei se o Lyon, né, esse clube pro Gabriel Peck. Vamos lá. Também queria destacar aqui rapidamente Pablo Verratti, né, que é o nosso artilheiro, e recentemente ele divulgou aí nas redes sociais que agora ele é um atleta patrocinado. É isso mesmo, tá aí, ó, Verratti assina contrato com a Nike, né, que vai ser a nossa fornecedora a partir do ano que vem, não é isso? E o Verratti assinou um contrato aí com essa empresa. Inclusive, ele mostrou lá algumas fotos, né? Tênis e tudo mais, casaco do Jordan. É isso, tirando onda, o nosso artilheiro. Mas assim, família, o ponto que eu queria destacar aqui com vocês. Claro que a gente tem que pontuar que é mérito dos atletas, né? Quero dizer, o Léo Jardim, que também foi patrocinado, é patrocinado, né? Pela Puma, e agora o Verratti. Então, assim, como eu disse, mérito de cada um, mas mostra também a grandeza do nosso clube, né? A gente merece mais, né, família? A gente merece muito mais. O Vasco é uma grande vitrine aí para esses atletas, e o Verratti tá tirando essa onda aí, parabéns para ele também. Vamos lá, pontuando aqui essa triste notícia de hoje do Jair, até comentei com vocês, né? Eu não sou médico, mas a maneira que ele saiu ali do jogo, eu falei, vai dar merda. Não estava esperando nessa lesão tão grave assim, mas até comentei com vocês, né? Vai estar fora com certeza do jogo contra o Botafogo, e é pior que isso, né? Tá fora de toda a temporada. Vamos lá, ó. O Vasco da Gama informa que o atleta Jair realizou exame de imagem que diagnosticou uma lesão do ligamento cruzado anterior, lesão do ligamento colateral medial, menisco e lesão osteocondral, que isso, hein? Após entorse do joelho direito no jogo contra o Sport. O jogador terá que passar por uma cirurgia e não jogará mais em 2025. Tá aqui, né? A Super Vasco, me parece, entrou em contato, né, com o fisioterapeuta que explicou aqui a lesão e disse, né? O pior aconteceu. É uma lesão muito grave, né? Como foi dito aí, o Jair passará por cirurgia. E a previsão de retorno, esse fisioterapeuta aqui falou que é de 9 a 12 meses, família. E tem aqui também o Joel Silva pontuando, né, que é de 8 a 10 meses. Ou seja, é bastante tempo, né? Dessa forma, estou colocando na tela para vocês, o Vasco vai renovar, né, com o Jair. O contrato dele ia se encerrar agora, ao final desse ano. E por esse motivo o Vasco tem que renovar o contrato, né, do Jair. Isso aconteceu, você não tinha nem canal, mas aconteceu com o Marcelo Matos, lembra? Aquele volante que também vivia lesionado, e aí o Vasco, né, estava ali renovando o contrato para tratar da lesão desse jogador. Família, muito triste, né, cara? E assim, um detalhe que eu tô vendo várias páginas destacarem, né, e com razão, claro, que o lance ali, a entrada do Aderlan, nem falta foi, né? Nem falta foi. Infelizmente tirou o Jair da temporada. E assim, teve até essa página aqui que destacou o Aderlan, né, a rede social, que ele privou ali. E eu não sei se é por isso, tá, família? Eu não sei se é por isso, porque eu estava acompanhando, né, alguns canais do esporte e me parece que alguns jogadores, né, eles fazem isso por lá, né, para não acontecer cobrança ou ameaça, não sei. E eles estão privando lá, não somente o Aderlan. Então não foi, né, por esse motivo. Foi uma entrada dura, né, como eu disse, o Klaus nem falta deu, mas assim... cara, eu não sei se foi uma entrada realmente ali maldosa ao ponto de dele querer realmente lesionar o Jair. Se você observar, quando você olha a imagem, realmente ele foi irresponsável, com uma voadora, mas ele tenta acertar a bola, ele não entra de sola, e aí eu acho que nesse movimento forte que ele tenta acertar a bola, né, acaba travando ali o joelho do Jair, tirou o Jair da temporada, família. Triste, né, cara? Muito triste. E assim, agora a gente fica pensando no atleta, né, porque o Vasco até fez aí um documentário, né, dá pra dizer assim, em relação a esse processo do Jair e do Paulinho, que passaram também, né, os dois passaram por essa grave lesão no ano passado. E o Paulinho comenta, né, que é muito difícil esse processo, a cabeça não fica boa, porque você quer estar em campo, e é uma recuperação dolorosa, né, é difícil passar por isso. E assim, imagino como é que está sendo difícil aí pro Jair, porque passou por isso no ano passado, né? Então é um processo para você retornar ainda esse ano, ganhar confiança, massa muscular, ritmo de jogo, tudo isso tem esse processo. Você ganhar ali a oportunidade para jogar, né, a concorrência no elenco, ele consegue, entra muito bem aí, foi muito bem contra o Santos,
Cara, teve outro jogo também que ele já tinha se destacado. Tava bem na partida contra o Sport e infelizmente se machuca. E aí, por outro lado, é pensar, né, na parte técnica. As opções que o Vasco tem. Eu tô mostrando aí pra vocês, né, os volantes que o Vasco tem nesse momento. Barros, Thiago Mendes, que também, né, tá com a panturrilha machucada aí, não esteve à disposição no jogo contra o Sport. Tietchan também tá fora de combate. Paulinho também. Hugo Moura vem jogando zagueiro e Matheus Carvalho, né? Eu tava vendo essa postagem aqui, que eu concordo plenamente com ela, né? A página aqui destacou o Paulinho. Com o Jair e Tietchan lesionados, vamos precisar dele de volta. Sim, seria um jogador, seria um reforço, né? Podemos dizer assim. Se o Paulinho conseguisse render o que ele rendeu ali numa parte de 2023, porque na reta final ele até deixou a desejar, não sei se ele estava jogando lesionado, né? Sempre colocando a mão ali no ombro, uma dificuldade, mas jogou muita bola, muita bola. Ele tem um perfil diferente do Jair e do Tietchan, né? São jogadores de mais controle técnico, né? De pifar o jogo, de pensar o jogo. O Paulinho é um cara mais explosivo, de ajudar na marcação, de ser um elemento surpresa conduzindo a bola em velocidade. Tecnicamente esse ano, todas as vezes que ele jogou muito mal mesmo, errando passes, tanto que na estreia do Brasileiro, né, ele bota alguém lá na cara do gol. Foi ele, acho que foi, cara. Foi ele mesmo que dá um passe errado lá e acaba o Santos fazendo o gol. Então, assim, de fato, né, se o Paulinho, conseguisse retomar a parte física, técnica, seria um jogador importante. Mas nesse momento é um cara que está lá no final da fila, lá no fim da fila. Então, assim, é difícil você hoje achar um jogador que possa ter um impacto nessa função, porque a janela se encerra hoje e o Vasco inteiro não estava, né, trabalhando com essa possibilidade. Então você tem que buscar na Série B ou buscar jogadores que estejam livres aí no mercado. Difícil, né? Difícil demais. Então, assim, Matheus Carvalho não tem o perfil do Tietchan e do Jair. O Tietchan vai voltar. Eu tô já projetando esse jogo contra o Botafogo, né? O Matheus Carvalho não tem o perfil. Ele é mais um volante ali de contenção, aparece pouco na frente, né? Cara, vai ser difícil. Vai ser uma decisão difícil aí que o Diniz vai ter que tomar. Até porque o Carlos Cuesta não vai estar apto para jogar esse jogo. Ele não tem um zagueiro de confiança, né, nesse momento. Tanto que o Maurício Lemos não é uma opção, me parece, hoje. O Oliveira tá sendo, né? Tá indo para os jogos, tá ficando no banco, tá entrando aí em algumas partidas, como por exemplo, essa partida aí contra o Sport. Mas assim, se ele tivesse confiança em algum zagueiro ali, é o que eu faria, tá? É o que eu faria. Tietchan deve voltar, botar um zagueiro ali do lado do Freitas e Hugo Moura e Barros no meio campo. Ali no setor, colocar os dois, né, como volantes ali, para proteger um pouco mais a defesa. Porque, não sei, cara, o Matheus Carvalho não vem numa grande temporada. Decisão difícil, família. Mas até o dia 11 aí é acreditar que o Diniz vai trabalhar bem esse time pra gente passar, né, pra próxima fase. Família, eu queria pontuar aqui com vocês também, rapidamente, né, porque recentemente o Mauro César, né, criticou o Vasco em relação à contratação do Matheus França, e eu pontuei aqui, né, sobre isso, que a gestão... até brinquei com a situação do Game of Thrones, né? Que eles falam lá, eu não vou julgar um filho pelos pecados de seu pai, não é isso? Então, sim, existe, né, uma questão aí que está, né, em relação a dívidas, quero dizer, tudo mais, e responsabilidade de várias gestões, né, que passaram pelo Vasco, inclusive de uma SAF da 777, e aí, na cabeça do Mauro César, o Vasco não pode contratar. Mas a gestão Pedrinho vem, né, honrando aí os compromissos, inclusive das contratações feitas na gestão dele, né? Então aqui informação do Joel Silva, com o Kilya Sovetov, o Alan Spor e o Casapia, em relação a Garré, Lodi Augusto, no Moreira, tudo em dia, tá? Tudo em dia. Vamos seguir aqui a nossa resenha, pra gente falar da apresentação de hoje do Matheus França e do Carlos Cuesta. Eu quero passar primeiro aqui o corte do Matheus França, né, falando sobre a importância que o Diniz, Pedrinho e Felipe tiveram para a chegada dele. Inclusive, ele fala da negociação com o Cruzeiro. Olha só. Não sabe da minha trajetória, minha carreira, meu início no clube rival, mas o mais importante agora é focar aqui no Vasco. O Vasco é um clube grande, importante, assim, e essa escolha foi minha por voltar também pela conversa com o Diniz, com o Felipe, com o Pedrinho. Vieram me apoiando muito e são pessoas experientes no meio do futebol, e essa minha decisão de voltar aqui para o Rio de Janeiro e principalmente para o Vasco foi muito dependente do Diniz, do Pedrinho e do Felipe, e queria até agradecer a eles também por todo o apoio, toda a conversa, desde o início da janela, das conversas, de tudo.
E não tem pressão nenhuma com isso. Muito claro que eu sou um jogador que vou me doar bastante pelo Vasco e isso é o que mais importa. O Cruzeiro teve uma negociação, mas nada certo. Desde o início eu estava em contato com o Vasco, o próprio Felipe, o Pedrinho e o Diniz em contato comigo diretamente, e a minha primeira opção sempre foi voltar aqui para o Rio de Janeiro e jogar pelo Vasco, independente dos outros clubes. É óbvio que teve negociações, tudo isso, mas o meu principal contato, e foi importante também falar com o Felipe, um cara muito importante de peso aqui para o Vasco, não só no Vasco também, mas na história do futebol. Acho que toda a nossa conversa, toda a experiência que ele tem também para me passar e agregar a esse momento que eu estou vivendo é muito importante aqui no clube hoje. Tá aí, visivelmente fora de forma, né, no jogo contra o Sport. Acho que teve uma jogada ali que, se o Matheus França tivesse bem condicionado com o ritmo de jogo, ele ia parar dentro do gol, né? Mas dá pra ver que ele tá ali com uma certa dificuldade, aí acabou tomando a decisão errada, mas apareceu bem, né, ali no lance que o Ryan consegue fazer a enfiada, ele aparece na cara do gol, ficou ali difícil, né, mas se ele consegue o chute, a bola sobe mais um pouco, né, até acho que poderia sair ali o gol do Matheus França. Família, assim, conheço pouco do jogador, não acompanhei ele na época aqui do nosso rival, mas muita gente elogiando, né, então vamos torcer para que ele possa entrar em forma e contribuir. Contribuindo, poxa, a gente vai poder chegar aqui e destacar que foi uma contratação bem interessante, né? Foi o Vasco pensando fora da caixa. Disputou ali, acabou, claro, com o desejo do jogador, conseguiu ganhar a disputa ali em relação ao Cruzeiro, que tentou esse atleta, jogador jovem, eu sei que não vinha jogando lá, e é aquilo que a gente tem que pontuar. Se ele estivesse jogando lá, ele não voltaria para o Brasil. Esse é um ponto. Então, trazer um jogador de muito talento, de muito potencial, e torcer para que ele possa pegar o ritmo aqui no nosso Vascão, e a gente exaltar essa contratação, né, no final do ano. Família, antes de falar aqui sobre o Carlos Cuesta, eu gostaria de reagir com vocês esse programa, nesse corte do programa Fechamento Sport TV, que eles batem muito nessa tecla do sistema defensivo do Vasco, e a gente fica, claro, na torcida para que o Carlos Cuesta possa ajudar, né, em relação a esse problema que o Vasco vem passando aí no Campeonato Brasileiro. Se liga só. Tem sofrido muito na defesa, assim, cara. O time oferece muitas chances para o adversário. Na maioria dos jogos, exceção daquele jogo do Santos, os times adversários têm muita chance de finalizar contra o gol do Léo Jardim. O Vasco do meio para frente consegue criar, consegue muitas vezes até se impor contra os adversários, mas acho que do meio para trás, assim, o Vasco tem tido enormes dificuldades. Não à toa o Vasco trouxe 2 zagueiros agora, o Cuesta e o Robert Renan, né, para de alguma forma encorpar um pouco esse sistema defensivo. Quando o Paulo Henrique não joga, a situação ainda piora, porque o Paulo é um jogador que vive uma grande fase, ofensivamente, defensivamente. Então acho que assim, o Vasco, você vê hoje, o Vasco pegou, fez 3 gols, mas tomou 2, então fica sempre no limite, sempre no risco. Pressão no final também, né? Sofreu no final. O Vasco foi melhor no todo, foi melhor, mereceu a vitória. Se não fosse aquele pênalti, acho que teria vencido até com uma certa facilidade, porque fez 1-0, logo veio um pênalti 1-1, depois fez 3-1. Mas eu acho que, assim, se não sofrer, não é Vasco, né? Tava 3-2 e no final teve um sofrimento completamente desnecessário. Completamente desnecessário. Mas é uma vitória que ajuda muito. É uma vitória que afasta, querendo ou não, um pouco o Vasco da zona de rebaixamento. Coloca o Vitória na zona, porque o Vitória também venceu. É uma vitória que te dá confiança, agora que vai vir a data FIFA, para poder trabalhar tranquilo, vindo de uma vitória. Imagina, se o Vasco não ganha, de repente estava na zona de rebaixamento, tendo que trabalhar dentro da zona de rebaixamento dias na data FIFA, isso é muito complicado, né? Com a pressão do torcedor, com a pressão que já tem interna mesmo do próprio jogador. Então eu acho que aquele empate contra o Botafogo deu uma confiança a mais pro Vasco, para poder hoje buscar o resultado jogando fora de casa. A gente está vendo aí os melhores momentos, o Vasco tem sofrido muito com essa bola aérea. É claro que a gente tem que falar que hoje quem faz a dupla de zaga é o Hugo Moura, que não é um jogador alto, que tem um pouquinho de dificuldade de posicionamento, ainda não entendeu que agora ele é um zagueiro. E aí no próprio jogo contra o Botafogo, a primeira chance de gol do Arthur é de cabeça, logo na sequência ele faz o gol, o Vasco sofre mais uma do Barbosa, que é uma defesa do Léo Jardim, hoje tomou o gol novamente de uma bola aérea. É um problema que o Diniz vai ter que arrumar. Claro que a chegada dos 2 zagueiros pode ser que estanque, mas, Rezé, eu fiz o jogo do Vasco contra o Botafogo na Copa do Brasil. O Vasco fez um bom jogo. E esse resultado de hoje eleva o nível de confiança. O Vasco vinha não só de resultados ruins, de performances ruins. O Vasco vinha de performances boas, mas não resultados legais. Depois o Vasco consegue jogar mal e perder. E aí o Diniz, em vez de evoluir, retrocedeu, na minha opinião. Contra o CSA fez um tempo só bom, depois da derrota contra o Corinthians foi horroroso, contra o Juventude horroroso. O Juventude foi... Não, contra o Corinthians e o Juventude foram 2 jogos horrorosos. Para mim, o Diniz retrocedeu.
Contra o Botafogo fez um bom jogo, tudo bem que o Botafogo também fez um jogo abaixo, mas agora hoje, mesmo sofrendo, é importante pro Vasco. A gente tá vendo a posição do Vasco ali na tabela. E olha só, Mas para eu defender essa minha tese de que eu acho que o problema do Vasco hoje é o sistema defensivo, o Vasco levou 30 gols. É uma das defesas que tem um aproveitamento muito baixo. Mas é que, assim, se a defesa do Vasco funcionasse fez 30 melhor... e tomou 31. Então, fez 28, né? Fez com os dois... Não, 28. Fez 28? 28. 28. Não, mas do 7º colocado para baixo, o Vasco é o melhor ataque. O Vasco só não tem mais gols do que Mirassol, Botafogo, Bahia, Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo. Então, perceber que o ataque está produzindo, o ataque está fazendo gols. Só que a defesa, tanto que o Vasco tem um saldo negativo hoje de menos 2 gols. Então, eu acho que o problema está no sistema defensivo. Eu acho que os adversários encontram muita facilidade para finalizar contra o gol do Léo Jardim. Acho que passa pela confiança dos caras durante o jogo. Você pegar a reta final do jogo de hoje contra o Sport, Mas é o Aí é com medo. resultado. Mas de novo, meu Deus, vai tomar gol de novo. Não, é 31. acho que passa. Saldo menos 1, 30 e 31. 31. Então corrobora até mais do que eu estou falando. 30, Mas, 31. Dena, aí entra a questão mental. Lógica do momento. Família, eles corrigiram aí no final, né? 30 gols o Vasco fez no campeonato. O Vasco tem mais gols que o Bahia e que o Palmeiras também, empatado com o Botafogo. É que tomou muito gol, né? O Bahia tomou 22 e o Palmeiras tomou 16. Cara, sente o golpe. Fez 3x1, aí toma o gol 3x2, fala, de novo, não é Porque possível. a situação do jogo de hoje, se o Sport consegue fazer o 3x3, o Sport vira. Porque o Vasco não consegue ter o ideal, né? Em cima Ou até dos que números. empata mesmo, já era uma derrota pro Vasco. Mas às Depois vezes tá ganhando de 3x1. você ter um pouco mais de bola, Empate é zona de Porque rebaixamento. O trabalho do Diniz é isso, né? É você fazer o time ter mais a bola. Quando tá ganhando, tem mais a bola. Você tirar essa pressão do No trabalho do adversário, Diniz, você precisa ter um mental em dia, sabe? Você precisa ter uma confiança elevada, você precisa ter coragem. E o medo tira a coragem. Então, assim, você imagina, um time que o Diniz gosta de sair jogando ali com o goleiro, com o Léo Jardim, o zagueiro sair jogando. Às vezes ele bota, como tá fazendo agora com o seu atleta, botando na zaga. O Hugo Moura é volante, eu fiz, tá jogando na zaga. Então ele precisa ter coragem para sair jogando, para dar um passe em vertical, para às vezes dar uma arrancada com a bola no pé, saindo de trás também. Agora, quando você não tem uma confiança, como é que você vai fazer isso? É complicado demais, realmente, e sofreu por causa disso. Eu acho Tem que um mérito, os né? dois Correr zagueiros atrás do agora vai resultado. melhorar, né? Com Cuesta, são jogadores com... São dois bons jogadores. São dois bons Eu também jogadores, gosto com o do Robert Renan, também Renan. acho ele muito bom atleta. Com Cuesta, eu acho que isso tudo vai encorpar agora. E o Felipe vai ter... O Fernando vai ter tempo agora para treinar nessa data FIFA. Exato. E com confiança alta, é o que eu falei. Imagina você chegar na batata, porque o Vasco tá com 22 pontos. Se não ganha, eram 19 pontos. 19 pontos, você tá na zona de rebaixamento. Você tá acima somente do Fortaleza e do Sport. Você tem que ganhar, mas não sei quantos jogos para você sair, não importa se tá com um jogo a menos ou não. Então você trabalhar tanto tempo na data FIFA, com pressão de torcedor, olhando a tabela do campeonato, nossa, eu tô na zona de rebaixamento. Imagina como é. É uma vitória que te dá realmente uma confiança muito grande e uma tranquilidade para você trabalhar a semana. Família, eu concordo basicamente com tudo desse corte, mas eu tenho alguns pontos. A defesa do Vasco, de um modo geral, ela é limitada, é fraca, né? Sim, é. Tanto que, poxa, tá improvisando um zagueiro, um volante ali. Mas não dá pra negar, vou bater nessa tecla, e eu acho que muita gente concorda comigo que o time marca mal e acaba estourando lá atrás. Vai entrar o Cuesta, que a gente, poxa, vai torcer muito para que ele possa melhorar, aumentar o nível, ou que seja também o Robert Renan. Mas se não ajustar essa parte da frente, né, e recompor, preencher um espaço aqui e ali, vai continuar tendo dificuldade, vai continuar. Futebol hoje sem bola tem que ser intenso, tem que marcar. E o Vasco perde muito nesse sentido. Muito. Estoura no meio-campo, estoura na defesa. Porque se você avaliar o número de gols sofridos do Vasco e do Fluminense, por exemplo, o Vasco sofreu 31, deixa eu ver aqui, o Fluminense 28. Então, o nível de zagueiro, individualmente falando, família, tá ruim pra todo lado. Corinthians, 28. Internacional, 29. Fluminense, 28. Grêmio sofreu 26. Então, Santos, 31. Você entende? Eu tô citando aqui times que estão ali. Porque o Internacional tem o Vitão, bom zagueiro. 29 gols sofridos. O Corinthians tem o Gustavo Henrique, que é bom zagueiro. André Ramalho, 28 gols sofridos. Você entende? Tô falando individualmente de cada atleta, que você pode até falar, é melhor zagueiro que o Vasco, é melhor zagueiro que o Vasco, é melhor do que o zagueiro do Vasco. Né? Não. Aquele determinado jogador é melhor zagueiro que o zagueiro do Vasco. É isso que eu quero dizer.
mas melhorando essa parte ofensiva, recompondo, ajudando taticamente, vai melhorar para a defesa. A gente espera que o Diniz possa ajustar nesse sentido também. E claro, a entrada do Cuesta e também do Robert Renan para aumentar o nível aí. E aí a gente parte também em relação ao nosso treinador. Eu sei que essa questão do psicológico é uma realidade, é verdade, não é de hoje, você sabe muito bem. Recentemente contra o CSA, o Vasco sofreu isso, tem uma queda assim, uma falta de confiança. Agora, no jogo contra o Sport, não. No jogo contra o Sport aconteceu isso, sim, mas muito pelo cansaço, pelo desgaste, e o nosso treinador não deu sangue novo para isso. O Diniz permitiu o Sport crescer na partida, porque o treinador deles, o Daniel Paulista, foi colocando sangue novo, foi buscando atacar, e o Diniz, quarta-feira, um jogo difícil, pegado, ele não mexeu no time, e o time sentiu cansaço. Então eu acho que personalidade, sim, movimentar, aparecer para jogar, tudo isso é importante, mas você precisa estar bem para isso. Você precisa ter força para isso. Você precisa ter perna para isso. E o Diniz não deu essa perna pro Vasco. Ali, 10, 15 minutos, se ele mexe no time, se ele bota o Andrés Gomes, se ele bota o David, 10 a 15 minutos de jogo, eu duvido que o Vasco passaria esse sufoco. Porque o Sport estava morto no jogo. Morto. Mas foi entrando ali os jogadores, sendo mais ofensivo, tirando o jogador de trás e botando atacante. E aí foi até fazer o gol e aí virar esse Deus nos acuda aí que foi o jogo. Então, nesse jogo contra o Sport, culpa do Diniz. Culpa do Diniz, assim como foi contra o Corinthians. Assim como foi contra o Corinthians, que ele me bota um Nuno de volante e deixa o Corinthians jogar. É uma parada aí importante para os jogadores, descanso, mas para o Diniz, pelo amor de Deus, botar a consciência, botar a mão na consciência e entender que o Vasco com bola, ele tem muito mérito. Ele é muito bom no que faz. Agora busca equilibrar esse time, pelo amor de Deus. E isso, em alguns momentos, passa também pelas mudanças. Botar perna no time. Equilibrar o time. Não pegar atacante e botar de volante. Não faça mais isso. O Vasco vai caminhar nas suas mãos, irmão. E aí, família, para destacar aqui algumas respostas do Carlos Cuesta, é o seguinte, tá na tela, ó. Quero deixar claro que estou muito bem fisicamente e pronto para este novo projeto. O Vasco é um gigante e espero mostrar aqui o futebol que todos já conhecem. É verdade que nos últimos meses não tive o ritmo de competição ideal, mas fiz uma excelente pré-temporada em Istambul e chego preparado para jogar. Minha função é ser um defensor central que protege a equipe. Vence os duelos e enfrenta os atacantes com firmeza. Também gosto de construir o jogo desde trás, mas o mais importante será defender. A forma de atuar depende do que o treinador deseja neste momento da temporada. Ele fala mais aqui, ó. Sim, ficar perto da seleção é uma das razões pela qual vim para o Vasco. Mas, além disso, é um lugar que está me dando a possibilidade de jogar e mostrar minhas qualidades. Para mim, o primeiro é jogar. Depois vem seleção e outras coisas. Quero vir ao Vasco e mostrar por que me trouxeram. Quero mostrar minhas qualidades. Tá aqui também, família. Ó, tem que ver a situação da equipe em que você chega. Ser comprometido e firme na hora de jogar. Eu não venho para estar tranquilo nem a passeio. Venho jogar. Quero demonstrar ao clube e a todos que estou bem. E que as minhas qualidades são as que observaram antes. Estou convencido de que será assim. Não posso vir para o Vasco e ficar relaxado, tranquilo. Quem vem ao Vasco tem que demonstrar o porquê do investimento. Não importa se é por pouco tempo ou muito tempo. Tá aí, né? Palavras, respostas do nosso novo zagueiro, Carlos Cuesta. Tem um outro corte que eu estava acompanhando, que ele fala sobre uma questão de entrosamento, se o Diniz vai definir ele como zagueiro pelo lado direito, zagueiro pelo lado esquerdo, que ele fala da experiência dele, que ele já é um zagueiro de 26 anos e que ele quer chegar aqui de fato para render, para ajudar, para auxiliar realmente aí nesse sistema defensivo, então ele não está preocupado com essa pressão, o que nesse momento ele quer correr aí contra o tempo, né, é entrosar com os companheiros, ter ritmo de jogo para de fato ajudar a família vascaína. Então a gente vai ficar na torcida para que Carlos Cuesta possa aumentar o nosso nível aí e o Vasco ter mais tranquilidade, né, no restante da temporada. Infelizmente não vai poder atuar contra o Botafogo, mas, né, passando aí do Botafogo, o Carlos Cuesta pode participar, né, pode estar ajudando a gente na semifinal da Copa do Brasil. Fé, fui.